Olá, bom dia a todos, bom dia. Estou aqui num jardim de Alcobaça para fazer o último vídeo antes das eleições de 12 de outubro de 2025, as eleições autárquicas. O meu nome é Luís Furinho, dia 9 de outubro, e sou pagador de impostos, português, e ainda em exercício com o meu mandato de vereador. Ora, como prometido, e o prometido é devido, aqui estou eu a fazer o meu último vídeo antes das eleições para tentar esclarecer alguns menos esclarecidos em relação às eleições de 12 de outubro de 2025, em relação às eleições autárquicas para o entroncamento. É muito importante as pessoas votarem. Primeiro ponto, se você não votar, você não passa de um cobarde, um incompetente cidadão pagador de impostos. Não passa e está a transmitir essa responsabilidade aos outros. Portanto, você é um incompetente e se você é desses, pode ir embora, que este vídeo não é para si. Em relação aos outros que vão votar, aqui estou eu com a minha opinião, vale o que vale, viva a democracia. Ora, muito bem, vamos ter 6 partidos e um movimento de cidadãos. Ok? Quero lembrar a todos, sobretudo os mais distraídos, que eu fui eleito em 2021, eu e mais 3 deputados da Assembleia Municipal, pelo Partido Chega. Primeiro vereador da história do entroncamento pelo Partido Chega. Os 3 primeiros deputados eleitos pelo Partido Chega na história total do entroncamento. E essa história ninguém consegue apagar. Infelizmente, porque há muitos que querem. Ora, alguns largos meses após as eleições e a tomada de posse em 14 de outubro, eu decidi me desvincular do Partido Chega para permitir ter a liberdade necessária para tomar todas as decisões, primeiro, para não trazer dissabores ao partido e para poder tomar essas decisões com liberdade. Transmiti essa informação à Presidente da Conselhia, que também decidiu se desvincular, e transmiti aos 3 deputados da Assembleia Municipal. A primeira deputada a que eu transmiti, a Carla Sarroeira, decidiu mais tarde, primeiro decidiu sair, foi logo a que disse que saía, e mais tarde decidiu não o fazer. Os 2 deputados, Carlos Monteiros e Fernando Farinha, decidiram se desvincular do partido. Portanto, estes 4 anos foram vivenciados neste tumulto. Eu termino o meu mandato como vereador independente, quero lembrar que sou eleitor do Chega, sou de direita e voto com certeza no partido onde é liderado pelo André Ventura, um grande líder. E daqui o meu forte abraço. Esteve no entroncamento, mas eu entendi que estava muito ocupado com os amigos do alheio e não tivemos tempo ainda para conversar. Mas iremos ter essa oportunidade. Portanto, forte abraço, doutor. Em relação aos deputados da Assembleia Municipal, que eu penso que é importante, visto que estamos a terminar o mandato, deixar uma palavra para eles. A Carla Sarroeira, que terminou o mandato ainda como deputada do Chega e que pertence às novas listas do Chega, é uma incompetente total, nunca participou em campanhas nenhumas, em 2021, e só sentou o rabiosque na Assembleia Municipal porque estava na lista, porque nós não conseguimos ninguém. Como vocês sabem, é extremamente encontrar alguém com a vontade de aparecer nas listas. Ela, coitada, estava lá a pentear uns cabelos no salão de cabeleireira e conseguimos convencê-la. Não participou, não tem um ponto de vista correto e a única coisa que pediu ao Presidente da Câmara, nos seus momentos de clareamento de ideias, foi uma casinha para ela. Porque, coitada. Bom, Carlos Monteiro. O deputado Carlos Monteiro teve 4 anos para mostrar aquilo que valia e em 4 anos falou 3 vezes, foi imperceptível o que diz, ninguém entendeu, ninguém sabe o que ele defendeu, não defendeu nada de jeito, portanto foi um mandato perdido em 4 anos. Deixo aqui o meu agradecimento pelo trabalho efetuado em 2021, na campanha, 5 estrelas, nada a dizer. Durante um mandato de deputado, o valor do Carlos Monteiro foi 0. Portanto, eu, como membro do Executivo, convidado para as reuniões da Assembleia Municipal, fui citado uma série de vezes. Quem me podia defender era o membro da equipa, que era o Carlos Monteiro, ou o Fernando Farinha. Portanto, o Carlos Monteiro nunca levantou o bracinho. Primeiro, porque não tinha capacidade de argumentação. Segundo, porque provavelmente não sabia o que dizer para me defender. Portanto, por não me ter defendido e não ter apresentado nada, muito obrigado por nada. Portanto, o Fernando Farinha, o deputado Fernando Farinha, que também, do qual sou amigo,
em 4 anos não falou, não abriu a boca, portanto não correu o risco de dizer baboseira nenhuma. Portanto, Fernando Farinha, 0 como deputado municipal, Carlos Monteiro, 0,0000001, porque ainda falou 3 vezes, mas não disse nada. A Carla Sarroeira é um 0 à esquerda, porque essa, se as listas fossem realmente de pessoas competentes, ela não chegava nem perto. Dito isto, agora vamos falar das eleições propriamente ditas. E isto foi só para esclarecer a minha posição, porque mesmo sendo do Chega, vou tentar ser o mais isento possível, mesmo sendo vereador em exercício, o mais isento possível. Como sempre fui em 4 anos. Há quem goste, quem não goste. Se você não gosta, vaza. Se você gosta, escuta até ao fim. Portanto, os orçamentos anuais do Conselho do Entroncamento têm vindo a aumentar, sobretudo depois da descentralização de poderes. Já tivemos 10 milhões, 17, 20, 30 milhões, 40 milhões, valor superior a 40 milhões e vamos ter valores muito próximos de 50, 50, 50 e muitos, muito por aí fora. Portanto, mandato 25-29, vamos ter grande parte dos orçamentos, eu quero acreditar, que vão ser muito superiores a 50 milhões. Ora, vamos arredondar o número para que vocês não compliquem. 4 anos, vamos fechar com 200 milhões. As pessoas que nós elegermos para administrar o Conselho de Entroncamento durante os próximos 4 anos vão ter a chave do cofre para administrar 200 milhões. 200 milhões. Entendeu? 200 milhões. Portanto, cuidado com a sua cruz, cuidado com a irresponsabilidade ou a responsabilidade que você vai tomar. Ora bem, então o que é que nós precisamos? Nós não precisamos de grandes líderes, nós precisamos de pessoas com conhecimento, seriedade e competência. Ok? É isso que nós precisamos. Não importa a cor, não importa. Desde que a pessoa tenha competência, tenha seriedade, tenha o conhecimento necessário, venha ela, venha ela. E é isso que eu vou vos explicar. Primeiro, só uma nota de rodapé. O Dr. André Ventura não vem administrar o entroncamento. O Dr. André Ventura não vai ser candidato à Câmara Municipal do Entroncamento. O Dr. André Ventura apenas passou para o entroncamento, ok? É só essa nota de rodapé. Ora bem, 6 partidos e um movimento. Vamos começar para a esquerda. Ora, vamos ter o Bloco de Esquerda, que é chefiado por Júlio, que é um cabeça de lista, que é o Júliozinho. Ora bem, o Bloco de Esquerda, que é um dos partidos mais traidores da nação. Sendo eu nacionalista, e essa gente não devia nem existir. Mas tudo bem, vivemos em democracia, temos que conseguir respirar o mesmo ar que essa gente. Portanto, Bloco de Esquerda, com uma pessoa incompetente, desconhecimento total das regras e dos regulamentos, desconhecimento total de todos os projetos envolventes à Câmara Municipal e das necessidades do Conselho, completamente. Com uma incapacidade e um desconhecimento total a nível burocrático, administrativo, arcabouço jurídico e arcabouço financeiro. Portanto, esse cidadão é um incompetente total, mas, ainda por cima, com distúrbios de comportamento e de personalidade profundos, ele e os outros restantes concorrentes. Portanto, votar no Bloco de Esquerda, se você vai votar no Bloco de Esquerda, e se é essa a sua decisão, por favor, vaze, este vídeo não é para si, é para pessoas inteligentes. Portanto, gente dessa é lixo. Vou pegar no voto do Bloco de Esquerda, lixo. Ok? A seguir vamos para a CDU. Ora, a CDU é, como é que eu vos hei de explicar? Porque há pessoas que são iletradas e não conseguem ler a história. A CDU representa o Partido Comunista. A foicezinha e o martelo, lembram-se? Foicezinha e o martelo. Eles agora, como não têm sorte com a foicezinha e o martelo, porque estão em queda à bruta, criam partidos como a CDU e outros, o LIVRE, enfim. A CDU representa o Partido Comunista. O que há de mais comunista é a CDU. Eu agora falo com os senhores que estão, provavelmente, com intenções de votar a CDU. Os senhores sabem ler. Os senhores são inteligentes. Os senhores não são idiotas. Não têm distúrbios de comportamento também. Os senhores já pensaram em ler o livro negro do comunismo, que conta a história do comunismo? Os senhores já pensaram em ir à internet, hoje com tanta facilidade? É só gente burra. Os senhores já foram à internet ver o que é que o comunismo fez nos últimos 200 anos no mundo? Quem foi que mais matou, trucidou as pessoas no mundo? Foi o Partido Comunista. Está escrito. Eu apenas estou a dizer aquilo que li. Está escrito. Os comunistas é bandidagem, é os assassinos da história nos últimos 200 anos. Assassinos na história. Mas,
Temos uma série de países na Europa que já é proibido os símbolos comunistas e existirem esses partidos comunistas porque são criminosos. Nós em Portugal ainda temos a CDU. Mais, pior. Temos professores. Olhem a ideologia que é transmitida às nossas crianças por professores fascistas comunistas. Bloco de esquerda. A Bloco de esquerda, desculpa, é tudo mesmo, já me confundo. CDU, lixo. Juntamente ao Bloco de esquerda, aquela mistura num triturador, ali é que eles estão bem. Livre. Ora, como eu vos disse, o Partido Comunista está-se a dividir em branchos, em braços. Um dos braços é o LIVRE. A ideia é, como não conseguem vencer já com os símbolos, e as pessoas estão a acordar com os símbolos comunistas, vão criando pequenos partidos, vão rebuscando, defendendo à direita e à esquerda, políticas estranhas, mas que servem a alguns grupos, pequenos grupos da sociedade, para um dia se poderem juntar todos de novo. Ora, o LIVRE, por favor, ouçam o que eles têm para dizer. São pessoas que vão para a frente da Casa do Povo, da Assembleia da República, defender papéis e legalidade para todos os que veem a bandidagem toda. Completamente contrária àquilo que eu defendo, que é o nacionalismo. Portanto, votar também nesse cidadão, ou nesses cidadãos, é uma vergonha. Pego nesse grupinho do LIVRE, junto à CDU e ao Bloco de Esquerda, no triturador do tempo, a ver se eles desaparecem da nossa nação, porque temos que, infelizmente, respirar o mesmo ar dessa gente. Para culminar a esquerda, vou agora para a esquerda fofinha, mas isso aí tenho muito para dizer, mas não vou dizer. Ora, Partido Socialista, o último partido de esquerda, administra um entroncamento há 12 anos. Já administrou Portugal há mais de 33 anos, que andou de 33 anos a rebuscarmos na lama, termos no meio da lama. Aqui no entroncamento já nos administrou vários anos, agora estamos a sair de 12 anos de administração, onde foram comigo censuradores da minha palavra, censuradores das minhas escritas, dos meus textos, até censurador da minha roupa. Essa bandalhice. Destruíram o entroncamento, estão a deixar neste momento, 2025, o entroncamento nas mãos de que ninguém sabe de quem. Mais de metade da população não tem médico de família. As bicicletas elétricas, meio milhão de euros, andam espalhadas pela rua, todas destruídas nas oficinas da Câmara Municipal. Mais de meio milhão de euros, e que vai continuar a aumentar essas somas ridículas. Um projeto de autocarros elétricos para o entroncamento gratuitos para toda a gente andar a passear e nós a pagarmos. Autocarros comprados de forma brutal, que ninguém sabe, por valores 4 vezes superiores a um autocarro de classe 6, pouco poluente, que tinha um tempo de vida brutal. Nós andamos aqui com autocarros, logo nos primeiros 15 dias já cheios de problemas, é só maus investimentos. A tentativa de destruir o Jardim de Infância de Sofia Melbrenner com não sei quantos milhões, porque foi obra do PSD, por causa de 3 rachas numa parede. Temos uma obra da construção dos blocos de apartamentos a seguir ao bairro Frederico Rios, que está em tribunal, está embargado, está tudo parado. Temos uma esquadra que foi aprovada por mim em 2021, estamos em 2025 e ainda não foi inaugurada. Temos a Nacional 3 que está toda por construir. Enfim, poderia estar aqui eternamente a falar daquilo que foi feito e não foi feito pelo Partido Socialista no nosso Conselho. Agora, é vergonhoso o testamento que eles deixaram ao entroncamento. Quero-vos lembrar também que toda aquela invasão dos PALOP que se registrou no entroncamento nesta última legislatura, podem agradecer ao Fujão, àquele que fugiu no dia 31 de janeiro, aquele socialista que fugiu no dia 31 de janeiro às suas responsabilidades. É esse cidadão, ok? Podem agradecer também a vinda de embaixador de Angola na nossa cidade para legalizar aquela gentalha toda. Ok? Portanto, podem agradecer. Ora, votar nessa gente socialista, que o único país onde funcionou o socialismo foi em Cuba, porque são todos pobres, portanto aí estão todos a viver na miséria. Ora, votar nessa gente, só mesmo alguém que é fascista, alguém que está a viver à conta do socialismo, só como aqueles que nós conhecemos, que receberam casinhas do socialismo, que são casinhas nossas pagas com o nosso dinheiro. Todos aqueles subsídio-dependentes vão votar com certeza no socialismo. Toda aquela bandidagem que está à espera
de um cesto com comida, de uns apoios sociais, essa gente que eles criam essa dependência para viver à sua conta e à minha, é que vai votar no Partido Socialista. Portanto, se você é um dos idiotas que vota no Partido Socialista, bom trabalho. Você, com o seu voto, está a permitir que mais um grupo socialista venha e ponha em mão em 200 milhões de euros de uma incompetência total. Ora bem, agora sobra-nos PSD, o Chega e o Movimento. Então vamos já para o Movimento, para despacharmos o Movimento. Ora, o Movimento de Cidadãos foi idealizado por mim, visto que eu não me ia candidatar por partido nenhum e queria me candidatar num movimento independente de cidadãos. E nesse movimento eu procurei um nome, que é o nome que tem, procurei um símbolo, que é o símbolo que tem, e uma música que me foi enviada, que representava todo o meu trabalho efetuado durante 4 anos, ao qual eu tenho que agradecer a um grupo de jovens que residem na Suíça. Ponderei a pressão, houve muita pressão da população para que eu me candidatasse e eu ponderei e ao fim, juntamente com a família, decidi não me recandidatar. O que significa que dentro de poucos dias termino o meu mandato e passarei a ser um cidadão comum como qualquer outro, sobretudo a nível de responsabilidades. Ora, como o Carlos Monteiro, e voltamos ao Carlos Monteiro, andava a pressionar-me para pertencer ao movimento, eu disse, olha, está aqui um movimento, serve-te do movimento, tens o nome, tens o símbolo e serve do movimento. E assim foi. O Carlos Monteiro serviu-se gratuitamente de tudo aquilo que lhe pude expor, mas acabei até encontrando uma pessoa para se candidatar pela Junta de Freguesia de São João Batista e assim foi. O Carlos Monteiro tem feito aquilo que ele acha como campanha, nada a dizer, dentro do próprio movimento tenho uma série de amigos, mas tenho uma coisa para dizer que eu considero muito importante e isto demonstra a minha isenção para com os partidos e para com o movimento. Porque é assim que eu regi todos os meus 4 anos de mandato, independência, não devo nada a ninguém. Ora bem, temos 200 milhões de euros para administrar no entrocamento. O Carlos Monteiro tem conhecimento e arcabouço jurídico, financeiro, administrativo, tem conhecimento dos grandes projetos do entroncamento e das grandes dificuldades que o entroncamento está a passar? Nada disto. Mas o candidato Carlos Monteiro não consegue nem administrar a própria vida, porque está atolado na mesmice miséria de sempre, com um emprego precário, sem casa para habitar e está à espera que se calhar o senhor Presidente ou o próximo Presidente lhe arranje uma casinha para viver. Portanto, eu quero, para administrar o nosso Conselho de Entroncamento, alguém que seja um exemplo e alguém que tenha todas as capacidades necessárias para fazer subir este nosso Conselho e não para destruir o nosso Conselho, sobretudo para passar um cheque em branco a alguém incapaz, incompetente de 200 milhões. Ok? Portanto, votar no movimento é um voto perdido completamente, porque a liderança desse cidadão é um zero profundo, é de uma incompetência atroz. Atroz. Portanto, mostrei aqui a minha independência, apesar de ser o meu movimento que eu quis criar no início, que deixou de ser, e apesar de eu dar algum apoio até ao movimento, tenho consciência que este movimento, apesar de se destacar dos outros partidos políticos, não vale uma peva, não tem a mínima capacidade para administrar uma cidade, e isto não vai ser administrar uma taberna, é administrar um concelho, é administrar vidas. E o Carlos Monteiro é um incompetente total. Movimento de Cidadãos, lixo. Juntamente para os comunistas. Ficam lá todos bem. Agora faltam 2 partidos. Falta o PSD e falta o Chega. Vamos falar já do meu partido. O meu partido Chega. Quero lembrar que eu sou de direita, eu já era de direita quando apareceu o André Ventura, portanto eu já era defensor do nacionalismo, já era defensor da família tradicional, já era defensor de todos os direitos que nós temos previstos na Constituição, portanto eu sou de direita profundo e vou continuar a ser de direita. Tudo aquilo que o André Ventura veio agora defender nos últimos anos, desde 2019, não é nenhuma novidade. A novidade é que realmente apareceu alguém que tem um cargo político e que está a defender aquilo em que eu me identifico. Portanto, eu sou do Chega e apoio o André Ventura e ele está a fazer um bom trabalho. Ponto. Nada a dizer. Nada a dizer em relação a isso. Agora, nós temos candidatos no Conselho do Entroncamento que vão administrar o Conselho. Não vão administrar o país, vão administrar o Conselho. E se nós votarmos no Chega, lembrem-se, vamos passar um cheque de 200 milhões para as mãos desses cidadãos. Ora, o meu voto
e já a esclarecer, não vai para o partido Chega. De forma alguma. Mas porquê é que não vai para o partido Chega se é o meu? Primeiro, porque eu não sou cego. Primeiro, porque eu não vivo de ideologias. E o entroncamento necessita de pessoas com conhecimento. Nelson Cunha, que conhecimento é que ele tem dos problemas do entroncamento? Os verdadeiros problemas, zero. Mas ele chegou a fazer propostas ridículas, são propostas ridículas. Ele não tem um programa, uma candidatura correta. Portanto, problemas do entroncamento ele não conhece, conhecimento jurídico não tem nenhum, administrativo, nada. O Nelson Cunha é apenas alguém que uma senhora, que já devia estar na reforma há muito tempo, em Santarém, na Comissão Distrital, decidiu que ele era a pessoa certa, não conhecendo a realidade do entroncamento. E mais, veja-se. O Nelson Cunha é de tal forma incapaz e incompetente para administrar um conselho como o nosso, e ouçam o que eu vos digo, que ele vai buscar, para defender os interesses de São João Batista, da freguesia de São João Batista, vai buscar um cidadão, Carlos, agora fiquei com o Carlos Monteiro, já me lembro, pronto, é o Carlos, eu já lá chego. Vai buscar o candidato para defender a Junta de Freguesia de São João Batista, e esse candidato, que todos os que já vivem há alguns anos no entroncamento, Carlos Mateus, toda a gente sabe da incoerência, a incapacidade, a falta de honestidade desse candidato. Vejam as histórias. Falem com quem vive no entroncamento. Falem. E antes de pôr a vossa cruzinha, perguntem, desculpa lá, esse cidadão, o Sr. Carlos Mateus, quem é? O que é que ele fez na vida? E vocês vão ter uma surpresa. Então, a surpresa não é para as pessoas do entroncamento que conhecem. A grande surpresa foi para mim saber que o meu partido foi buscar um cidadão daqueles para representar a freguesia de São João Batista. Vergonha! E isto só demonstra que o Nelson Cunha não sabe o que está a fazer. Mas a equipa do Nelson Cunha, se nós formos ver bem a equipa do Nelson Cunha, fala por si mesmo. Vejam quantos é que vocês conhecem, aí, sobretudo as redes sociais hoje, o que é que eles defendem na verdade. Mas lembrem-se que o Nelson Cunha, candidato a presidente da Câmara, tem que ser uma pessoa exemplar, com profundo conhecimento sobre as regras e regulamentos da Câmara. Está a construir um imóvel que foi embargado porque ele porque não conseguiu seguir as regras estipuladas para todos. E não foi só o dele, foram outros. Se ele não consegue, como candidato a presidente da Câmara, respeitar as regras estipuladas pela própria Câmara Municipal que ele pode vir a presidir, em relação ao imóvel que está a construir, onde ele devia ser um exemplo para que ninguém pudesse apontar, e consegue ter um imóvel embargado, 2 dias depois do embargo ainda lá andavam 2 cidadãos a trabalhar. Imaginem isto, que vai a uma reunião de Câmara que sabe que existem regras e regulamentos e não sabe nem comportar, porque é mal educado, porque achou que chegando lá fazendo barulho vai aparecer nas redes sociais. É isto que nós queremos para o Conselho de Entroncamento? Pergunto-vos eu a vocês. Uma pessoa sem conhecimento nenhum, não conhece nenhum dos projetos. Eu gostaria de debater com o Nelson Cunha, ele não saía nem do sítio. Não tem mínimo conhecimento, o mínimo arcabouço jurídico, o mínimo conhecimento na área administrativa, nenhum. Portanto, entregar o nosso Conselho ao Chega com estes elementos, e lembro de novo, atenção, não é o André Ventura que vai administrar o Conselho, mas o André Ventura chegava aqui e estava perdido, porque ele não conhece a realidade do nosso Conselho, e isso é verdade, porque quem põe alguém como o Nelson Cunha como candidato é porque não conhece realmente a realidade do nosso Conselho. Portanto, votar no Chega é um voto perdido. É um voto perdido. Portanto, Freguesia de São João Batista, vergonhoso. Câmara Municipal, Executiva e Legislativa pelo Chega, vergonhoso. Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima pelo Chega. Eu dou o meu voto ao Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, porque dentro da equipa toda do Chega é a única pessoa que eu ainda considero que tem o mínimo conhecimento para administrar a vida dos fregueses de Nossa Senhora de Fátima. Aí eu ainda dou o braço a torcer. E tenho uma pena que me está a ferir o coração de não termos pessoas capacitadas pelo Chega, pelo meu partido, para defender o entroncamento. Portanto, não vou pôr o meu partido no lixo, porque é o meu partido,
apesar dos candidatos não valerem nada, vou pegar no meu partido e pô-lo à parte, por respeito ao meu partido. Fica-nos o PSD. Ora bem, o PSD já administrou a cidade, todos nós sabemos que administrou a cidade, uns acham que bem, outros acham que ruim. Eu sei que falhou muitas vezes e podia-vos dar aqui uma série de exemplos. O bairro social está a ser construído pelo voto do PSD, que eu votei contra. A biblioteca municipal, eu desafio todos os entroncamentenses, vão à biblioteca municipal por cima da Junta de Freguesia de São João Batista. 0. Vão lá, peçam um livro de registros. 0. Não serve para nada. É só dinheiro seu e meu deitado fora. Portanto, o PSD arranjou maneira de nós investirmos ali a quase 5 milhões, mais numa obra colossal, numa biblioteca, que é um armazém de livros, que só vai servir para armazenar livros e cabides de emprego. Mais nada. Portanto, obra do PSD. Bicicletas elétricas, aprovadas pelo PSD. Eu fui contra. A biblioteca fui contra. Agora, a demolição da obra deles, do Jardim de Infância Sofia Melo Braga, para a demolição completa e construir outra escola no sítio. Foi aprovado. Obra do PSD, não foi a minha. Portanto, são tudo obras que eu estou em desacordo total. Fora isso, fora as grandes obras, eu penso que na grande tomada de decisões gerais eles estiveram bem. Mas tivemos a oportunidade de criar até um relacionamento que era necessário para o bom gerenciamento de uma Câmara Municipal e da população. Candidato, eu considero, o candidato está lá há 4 anos comigo, considero que tem o conhecimento jurídico, arcabouço a nível contabilístico e financeiro, tem o conhecimento local, tem as ideias. Eu penso que de todos os candidatos, de todos, é o único que tem essa capacidade e é o único que tem esse conhecimento. Capacidade e conhecimento para administrar a nossa Câmara. Portanto, o meu voto, não sendo do PSD, como é óbvio, irá ser para o Executivo, Legislativo e para a Junta de Freguesia de São João Batista, para o PSD. Irei votar para Nossa Senhora de Fátima pelo Chega, o voto é segredo, mas para mim não é secreto, a minha posição é esta, e considero, e espero que todos vocês pensem no assunto de forma coerente, que o PSD, apesar de não ser perfeito, está longe da perfeição, ser um partido de centro-direita, que é, neste momento, com os candidatos que nos interessam a nós, o partido melhor preparado, os candidatos melhor preparados para administrar para administrar o nosso conselho. Com tosse. Portanto, vai daqui um abraço a todos. Vamos terminar o vídeo e desejando que todos vocês não se esqueçam a cruzinha no candidato melhor preparado. Forte abraço.